Alright, guys, welcome to another class. So today we're going to see Unit 5, Lesson A. Alright? Então bora lá para a unidade 5 hoje. E hoje a gente vai focar aqui em alguns adjetivos, né? E os contrastes ali. So we have hot. We have hot and the opposite is cold. Alright? Então primeiramente eu vou aqui falar, né, da pronúncia e após isso a gente vai entrar ali justamente na definição de cada palavra. So the next word is noisy and quiet. Well, ill. Short, tall. Lucky, unlucky. Different, the same. Happy, unhappy. Boring, interesting. Friendly, unfriendly. Terrible or awful. Fantastic, amazing, wonderful. Então vamos lá. Hot quer dizer quente. Cold é frio, né? Justamente o contraste ali que vai estar ao lado, alright? Noisy é barulhento. E agora repara, eu sempre comento isso, cuidado com esticar o i muito em inglês, porque muitas vezes pode alterar a palavra. Quer ver um exemplo? Essa palavra aqui, originalmente, ela é noise. Noise quer dizer barulho. E noisy, por sua vez, é barulhento. Ele já se torna um adjetivo. E tem várias palavras que acontecem isso. Olha isso, por exemplo, nose, assim, seria nariz. Aí, nosy é uma pessoa nariguda, mas não é na realidade de ter nariz grande, é na realidade a ideia de você ser enxerida, né? Você mete o nariz onde não se deve. Então, cuidado com isso. Inclusive, provas do TOEFL, elas tiram pontos por candidatos que, ao invés de falar dizem i, ok? Então, tome cuidado com isso. A nossa próxima palavra, você deve conhecer ela bem, é well. Muitas vezes a pessoa fala, how are you? A gente fala, I'm well. Eu estou bem, ok? And the opposite is ill. Ill já quer dizer sick, que seria doente, né? Você já deve conhecer melhor a palavra sick. Ill seria um sinônimo dela. Short é de curto ou pequeno, né? E tall, alto, ok? Então, é legal aqui que você consegue, se caso você esquecer uma palavra, você consegue lembrar pelo contraste dela, o oposto. Agora veja bem, lucky quer dizer sortudo, é uma pessoa com muita sorte. Unlucky é o contrário, é uma pessoa com azar. E repara que esse un em inglês ele é nosso prefixo de negação. Então toda vez que você vê o un numa palavra, a gente sabe que é a negação daquilo, né? Então seria uma pessoa sem sorte, unlucky. Different quer dizer diferente, the same quer dizer o mesmo. Happy, feliz, unhappy, triste. Aí você vai falar assim, pô, Vitor, mas eu já conheço sad, posso usar? Sim, claro. Sempre lembra de usar o que é mais confortável para você. Boring and interesting. Boring quer dizer entediante. E interesting é interessante. E cuidado que a escrita de interesting é interesting. Mas do jeito que a gente realmente fala é interesting. Interesting, ok? Friendly quer dizer amigável, unfriendly é uma pessoa não amigável, um cachorro ou algo assim do tipo. Terrible and awful seria terrível, péssimo. E já ao contrário seria fantastic, amazing, wonderful. Então é diferente quando a pessoa fala, how are you? I'm good, I'm amazing, I'm fantastic. Ok? Alright, guys. So look here. Work in pairs, how do we say these years? Então, como que falamos estes anos? Em inglês, a gente tem que lembrar o seguinte, primeiramente. 100, que seria centenas, e 1000, que quer dizer milhares. Então, a gente tem o modo fácil e o modo mais difícil de fazer isso. Veja bem. Então, veja bem aqui, A gente pode falar o ano 1835, o jeito mais complicado, extenso, né? Que seria igualzinho em português, 1000, ou seja, 1000, 800, né? 800, 835, 35, 35. Ou a gente pode fazer isso do modo mais simples, seria a gente separar aqui, 1835, 1835, alright? Agora, quando a gente cai nesse ano aqui, 1900,
Aqui não tem como fugir. Aqui, para a gente falar isso, seria 1,900. 1,900. Mas o que é legal é que depois disso, fica igualzinho o português. Né? Por exemplo, a gente fala assim, eu nasci em 93. Beleza, em inglês a gente fala a mesma coisa. I was born in 93, entendeu? Inclusive, vamos supor que aqui fosse, né, o ano do meu nascimento, 1993. O que a gente faria? Divide, igual ao anterior, ó, 1993. Ou, é claro, se você preferir, você pode falar 1993, ok? Então, nesse caso aqui, 1900, ficaria 1900. E 1990? Aqui já podemos dividir, ó, 1990. Então, 1990, 1990. Aqui é a mesma regra ali do 1900, né? Porque não tem como a gente colocar ali 2000, nem nada. Então, a gente diria 2000, né? Então, o ano 2000 seria 2000, ok? O ano 2005... ele já ele tem duas maneiras de a gente falar, só que também vai ter uma pegadinha nele, ó. Aqui vai ser 2005, né, literalmente 2005, que é mais usual, ou você pode falar 2005. O grande perigo aqui é você esquecer e falar 25, que aí você acaba confundindo as coisas. 25 seria 25. Então, 2005, deixa eu colocar aqui, ó, 20, ou como se fosse um O mesmo, né, representando ali o zero. Seria outra maneira de falar 2005, alright? E o nosso último, 2018, 2018. E aí, vamos supor aí, no ano que estamos agora, né, 2022, como seria? A gente poderia dividir 2022 ou 2022. Ah, Vitor, qual que eu devo usar? O que você tiver mais familiarizado com. Eu, pessoalmente, prefiro falar 2022, mas é gosto pessoal meu, tá? Agora, vamos supor aqui, lembrando-se novamente, que você nasceu no ano 2001, como meu irmão. Então, nesse caso, você é obrigado a falar 2001 ou 2001. O que não pode ocorrer é você falar 21, alright? Que aí seria 21, ok? Bom, então com isso, vamos começar a ver aqui quando, né, com mais ênfase. Então veja bem a ordem aqui, né, das palavras como tá. Repare que aqui a gente tem um question word, o auxiliar, que vai ser agora was e were. E aí você vai falar assim, nossa, Vitor, mas a gente não viu isso ainda. Viu? Sabe o que é? O was e o were, ele é justamente o is e o are, só que no passado. Lembra? Então, por exemplo, eu falo assim... Vitor é um professor. Victor is a teacher. Agora vamos supor que lá no ano 2000 e cacetadas eu me aposento e aí eu já não sou mais um professor, eu seria um professor, né? Então, Victor was a teacher. Tá vendo? Então, o que ocorreu? Essa frase de baixo, eu já me aposentei, eu já não sou mais eu não faço mais aquele trabalho, né? E isso pode ocorrer, claro, para qualquer emprego, tá? Então, aqui a gente vai ver isso no passado, né? Em forma de pergunta. Então, ele fala assim, ó, na primeira. When was Albert's 13th birthday? Quando que foi o aniversário de 13 anos do Albert, né? Aí, na segunda pergunta, eu não tenho mais o question word. Essa seria uma pergunta de sim ou não. Porque aí eu tô indo direto e tá falando assim, ó. Were his friends there? Então, os amigos dele estavam lá? E essa é uma estrutura que a gente vai ver mais pra frente também, o there is e there are, ok? Então fiquem tranquilíssimos aí quanto a isso. Então, olha aqui a letra B, ela diz assim, fill in the gaps and these short answers with was, were, wasn't or weren't. Lembra da regra principal que eu falo para vocês em inglês? Se você pergunta com was, responde com was. Se você perguntou com were, responde com were e assim em diante. Então veja bem, fill in letter B, ok? Fill in the gaps in these short answers with was, were, wasn't, or weren't. Então, bora lá. Para eu, ele, ela e aquilo, yes, I, he, she, it, was. Para you, we and they, né? Ou seja, você, nós e eles, were. Isso daqui é igualzinho era o is e you are. Lembra, o is a gente usava na terceira pessoa singular e o are a gente usava nos demais. Então, aqui, novamente, no negativo. No, I, he, she, and it wasn't. No, you, we, and they weren't. Ok?
E aí, veja bem a letra C. Aqui já seria um exercício prático para a gente fazer. Então, eu vou dar um tempinho para você colocar was or were. Aí você retorna aqui para a gente corrigir em conjunto, alright? Alright, let's do this. So, fill in the gaps with was or were, okay? When were you born? Porque o nosso sujeito é you. I was born in 1940. Where was Matt born? Por quê? Porque Matt aqui seria uma pessoa só, né? Seria a mesma coisa que a gente trocar por he, ele. He was born in Liverpool, tá vendo? Então, no primeiro caso, a gente usou were, porque o nosso sujeito é o you. E no segundo caso, o was, porque aí seria eu, né? A pessoa ali respondendo, alright? A gente vai ver mais exemplos disso aqui abaixo, ok? Então, aqui eu vou dar um tempinho para você justamente circular aqui as corretas. Então, veja bem, ele já começa ali, ó. I was born in Liverpool in 1974 and I was or were 13. Então, aqui você vai colocar o que você acha correto. Então, utiliza ali o que você aprendeu justamente para responder isso aqui, ok? Alright? Então, vamos aqui fazer essa aqui junto. I was born in Liverpool in 1974. And I was 13. Isso daqui, vamos lembrar o seguinte, no inglês você não tem idade, você é idade. Então, ó, I am 29, porque essa é a minha idade atual. Agora, no passado, supomos que, ano passado eu tinha 28, né? Então, I was 28. Do you understand? É isso assim que vai ficar. Então, ó, I was 13 in 1987. Então, aqui ele está escrevendo lá atrás, né, a vida dele. Ó, our house wasn't very big. Por quê? Porque está referindo a nossa casa, né? Uma casa só. Se fosse casas, aí sim poderia ser weren't. Our house wasn't very big, so my party was at my grandparents' house. Sempre ajuda, inclusive, vocês leem até o final da frase, depois voltar atrás para poder circular, né? Assim fica mais lógico, você consegue entender o contexto. Ó, the house was cold and the food wasn't very nice. Only about 12 people were at the party and there wasn't... Opa, aqui na realidade seria weren't, né? Porque justamente o que a gente está falando que não haviam meninas, né? Tá vendo como é bom a gente ler até o final? And there weren't any girls my age, so the party was a bit boring. Então vamos entender aqui, ó, o que está acontecendo. I was born in Liverpool in 1974. Então eu nasci em Liverpool no 74. E aí ele está falando lá atrás, né? E eu tinha 13 anos em 1987. Ok? Our house, nossa casa, não era muito grande. Então, né, seria justamente esse so. Então, minha festa foi na casa dos meus avós. Por isso, inclusive, que o grandparents aqui, ele está com esse apóstrofe. Porque, olha só, a casa pertence aos avós. Ok? Aí ele está falando aqui da casa, ó. The house was cold and the food wasn't very nice. Então a casa estava fria, né? Referindo tudo ao passado. E a comida não foi tão legal, não foi tão boa. Ó, somente about aqui vamos colocar ali como sendo alguns, né? Não alguns, mas como por média de, né? Por volta de. Então apenas por volta de 12 pessoas estavam na festa. Por que a gente aqui colocou were? Porque aqui está referindo a people. Lembra? People é o plural de person, o plural de pessoa. And there weren't any girls my age. Então aqui a gente colocou o weren't justamente por causa do girls. Ó, não haviam nenhuma meninas, né? Fica estranho em português a gente traduzir, da minha idade. Então a festa foi um pouco entediante. Ok? Então é justamente isso aqui que ele está colocando nessa. Alright? Então aqui vamos lá, justamente para você entender o was e o wasn't e o weren't, né? Justamente como a gente colocou ali, ó. I was, you, we and they were. He, she and it was. I, negative, wasn't. Ele até deu aqui fácil pra gente dentro do parênteses, né? You, we and they weren't. Ok? He, she and it wasn't.
E aí você vai falar assim, Vitor, como que eu vou praticar isso? Exercícios, né? Quanto mais você conseguir ver aqui de uma maneira mais tranquila, mais fácil vai ficando, né? E, claro, leitura, que com leitura você vai captando isso com mais rapidez, né? Eu sempre comento isso, mas as nossas aulas de inglês nos Estados Unidos nunca tinha ali gramática, aliás, é muito pouco, né? A gente justamente lia muito, alright? Então, veja bem aqui esse texto. E aí embaixo vamos ver essas 3 perguntas aqui, ó. Ok? Então veja bem. I live in Bristol with my parents and my sister. It was my 13th birthday yesterday, and there was a big party at our house. About 30 people were there, and we were lucky because it was a very hot day. I was happy because my granddad was here from Liverpool. There were only 2 things wrong. My best friend Robert wasn't here because he was ill, and my 2 brothers weren't here because they're in the USA. But it was a fantastic party. Alright? Então veja bem, ó, o que está acontecendo? Eu moro em Bristol com meus pais e a minha irmã. Era, né, tá referindo ali à festa, ao aniversário, né? Então era meu aniversário de 13 anos ontem. Lembra que esse 13th aqui seria porque é um número ordinal, tá? It was my 13th birthday yesterday, and there was a big party at our house. Então, foi minha festa de aniversário de 13 anos ontem, e houve uma festa grande na nossa casa. Aí aqui, ó, about 30 people were here. Então, por volta de 30 pessoas estavam aqui. E nós tivemos sorte porque foi um dia muito quente. Eu estava feliz porque meu granddad, agora repara bem, lembra quando a gente viu lá atrás, né? Família... O granddad aqui, o que você acha que ele seria? Grand e dad. Dad você conhece como pai. Grand, eu falei que ele sobe uma geração. Então, seria outra maneira da gente falar avô. Eu, geralmente, falo grandpa, ok? Grandpa e grandma. Né? Grandpa para avô. Mas aqui ele utilizou granddad. Então, a gente pode entender pela lógica, né? Tranquilamente, o que é. Então, ó, eu estava feliz porque meu avô estava aqui de Liverpool. Aí ela continuou, there were only 2 things wrong. Haviam apenas 2 coisas erradas. A gente vai ver que depois, ó, there were, ele seria o nosso there is, there are, tudo mais, é o nosso haver, né, de acontecer e tudo mais. E futuramente vocês vão entender o quando que a gente usa, né? E então aqui ele está colocando no passado. Então havia apenas 2 coisas erradas. A primeira delas, que o melhor amigo Robert não esteve porque ele estava doente. E meus 2 irmãos, ó, e repara, aqui seriam 2 irmãos, né? Os 2 são homens, porque ela falou my 2 brothers. Eles não estavam aqui porque eles estão nos Estados Unidos, mas foi uma festa fantástica. Alright? Alright, então agora vamos lá, vamos responder essas perguntas. Ó, where was the party? Então, onde que foi a festa? Tá? Eu vou dar um tempinho para vocês responderem, primeiro eu vou ajudar vocês a entender as perguntas. A segunda pergunta, repara, ela começa com was, então vai ser uma pergunta de sim ou não. Was the food good? A comida foi boa? Só isso. And where were his grandparents? Então, onde estavam os avós dele? Ok? Eu vou dar um tempinho aqui para você poder responder. Então, vamos lá. A primeira pergunta fala assim, where was the party? Então, onde foi a festa, né? Então, aqui, você teria que começar assim, ó. The party was in the house. Aqui eu coloquei que a festa foi na casa, mas é claro que eu poderia também mudar o the por there, né? A festa foi na casa deles, né? Que ele deixou isso bem claro, né? Foi na casa deles. Agora aqui, ó, was the food good? Então assim, como é uma resposta de sim ou não, e ela falou que não foi, né? Ali, ó, onde que tá? There were only 2 things wrong. Onde que tá ali da comida? Então, na realidade, percebemos aqui, ó, na fala acima, ó, the house was cold and the food wasn't very nice. Então, a comida não foi muito boa. Alright? Agora, veja bem, ó, a terceira pergunta, então aqui a gente vai colocar, né? No, it wasn't. E é claro que se você quiser falar a respeito da comida, mais especificamente ao invés de trocar por it, também pode, ó. No, the food wasn't good. Ok?
Então é isso, pessoal. E aqui, nossa última pergunta fala: Where were his grandparents? Então, onde estavam os avós dele? Né? Que ele acabou de falar ali que os avós... E aqui, repara bem, ó, ela fala... So my party was at my grandparents' house. Então, daqui a gente já entende que os avós estavam na casa, né? Então, vamos colocar assim, ó. Where were his grandparents? A gente vai colocar em casa, ó. His grandparents, né? Sempre vamos começar ali pelo sujeito, pra gente poder praticar isso. Were at home. Ok? His grandparents were at home. E agora aqui, pessoal, vamos lá para a nossa última questão de hoje. Então, veja bem. Aqui, vamos utilizar perguntas com you. Então, vamos ver, né? Nossa gramática continua mesmo. Ó. Auxiliar, auxiliary, plus subject, plus verb. Então, se tiver um question word, né? Isso aqui vai ser o question word, vai ser o primeiro a entrar na frase, né? Mas isso aqui, se ele tiver de fato, alright? Veja bem a número 1, ó. As palavras que ele deu seria at work yesterday. Então, ele já foi direto, ó. Were you at work yesterday? A 2, ela já tem ali um question word, né? Então, você já sabe que vai começar por ela. O auxiliar, você, como né, aqui ele pediu para todas serem com you, ou seja, vamos utilizar ali o were em todas, alright? So, I'm going to give you some time and you can come back and we're going to correct it together, ok? Então, vou dar um tempinho aí para você e aí em breve você volta e a gente corrige em conjunto, ok? Alright, so number 2, guys. Alright, so number 2, we're going to use where were you last night? Acabou. E aqui tem uma grande dúvida também que o pessoal fica, que é assim, where you were, qual que é a diferença? Ó, where com H é de onde? E repare, a pronúncia dele é where. Já este daqui que estamos vendo, né, were, já seria o auxiliar, né, o passado de are. E aí a pronúncia dele é were. Então, ó, em termos de pronúncia, é como se fosse assim e assim. O primeiro é como se fosse um E tônico no E. O segundo já é como se fosse um U. Where e were. Where were you last night? Okay? Alright, number 3. Were you at home yesterday afternoon? Were you at home yesterday afternoon? Então, repara que aqui eu só estou adicionando, né? Eu não tive que fazer nenhuma alterança, nenhuma mudança, nem nada. E número 4, where were you on your last birthday? Where were you on your last birthday? Okay? And number 5, where were you last New Year's Eve? E aí, vamos também praticar respondendo isso. Como que vai ficar? Ó, repara bem, a número 1, ela fala, were you at work yesterday? É uma pergunta de sim ou não. Você estava no trabalho ontem? Então, se eu estive, yes, I was. Se eu não estava, no, I wasn't. Ok? Number 2, where were you last night? Então, supondo que você saiu ontem à noite, bom, aí você já vai direto, né? Você já poderia falar assim, ó, no meu caso, I was at home, né? Mas você, pra gente deixar isso aqui completo, né? I was, e aí continua. I was at home, or I was at a restaurant, ok? Aí você pode também usar o nome do local, do lugar, tudo mais, ok? A número 3 é a mesma coisa, ó, é uma pergunta de sim ou não, porque começa com were. Ó, were you at home yesterday afternoon? Você esteve em casa ontem à tarde? Sim ou não? Yes, I was. No, I wasn't. Então, repara, toda pergunta de were, de is, was, né? O are é sempre de sim ou não. Where were you on your last birthday? Então, onde você esteve no seu último aniversário? Aqui, de novo, né? Eu diria, I was on the beach.
Vamos colocar at the beach, né? Só pra gente facilitar, como a gente não viu todas as preposições ainda. E então eu estava na praia, um exemplo, tá? I was at the beach, I was at home, I was in a restaurant, ok? Aí depende de onde você passou. E ó, number 5, where were you last New Year's Eve? Então, onde você esteve na última véspera de Ano Novo? De novo, eu realmente estava na praia, então ó, I was... Vamos só mudar aqui uma coisa para que não fique tudo igual, né? I was in Rio de Janeiro. Então, eu estava no Rio de Janeiro. É claro que a gente pode colocar aqui outras coisas, né? Depende disso aqui, vai ter muitas respostas aí variadas, alright? Mas por hoje é só, a gente acabou de ver aqui was e were, e nas próximas aulas a gente vai praticar mais isso. Alright, guys? Have a great day, and I'll see you next class.